Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Vou ter que ir um pouco lento, mais lento do que o normal, então a gente tem tempo. Eu acredito que lá para meia-noite dá para terminar. Amém? Ou não, né? Ou não. Irmãos, nós terminamos, a última vez que falamos no capítulo 6 de João. O capítulo 6 de João é bem extenso, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 sermãos até o momento dentro do capítulo 6. E nós vamos então para o 6º sermão dentro do capítulo 6. Né? Eu acredito que tenha mais 1, 2, 3. ou 2. Né? Vamos ver. Então eu quero fazer uma breve introdução aqui para que nós recordemos então o que vimos neste capítulo, para que a exposição de hoje não fique tão difícil de ser compreendida, pois ela está inserida dentro de tudo que tem ocorrido dentro do capítulo 6. Então, se nós não fizermos uma breve recordação do capítulo, de repente nós não consigamos entender ou absorver bem do texto de hoje. O texto de hoje ele vai ficar aí concentrado no versículo 41 até o versículo 51 do capítulo 6, ok? Então, o que nós vimos? No capítulo 6, nós vimos a multiplicação de pães e peixes. É o carro-chefe, é a entrada do capítulo, né? Nós vimos então como uma multidão que seguiu Jesus foi alimentada milagrosamente, nós lembramos disso, né? O que nós lembramos? Nós lembramos que Jesus atravessou o lado, né? E subiu, e a intenção era descansar com os discípulos, mas uma multidão seguiu Jesus. Passado certas horas, os discípulos viram que já estava tarde e aquelas pessoas não iam ter como ser alimentadas, e então é o desenrolar e o contexto do milagre ali, né? Vimos uma grande lição que os discípulos receberam, pois contemplaram bem a necessidade do povo, calcularam bem as condições que tinham para alimentá-los, porém não levaram em consideração a fé, né? Ou seja, eles foram bem lógicos, eles foram racionais, né? Eles pontuaram que já estava entardecendo, aquelas pessoas não iam ter como se alimentar, e calcularam que eles não teriam condições de alimentar também aquela multidão, e o que tinham não seria também suficiente. Então eles calcularam muito bem isso, foram bem lógicos, foram racionais, mas o que eles não contemplaram, que eles estavam diante o autor e consumador da fé, quem era o seu Senhor, o Cristo, o Verbo que encarnou, e para Deus nada é impossível. Então, o que nós aprendemos ali é que nós somos seres lógicos e racionais, mas a razão jamais deve engolir a fé. Amém? Jamais. Nós vimos como o povo reconheceu em Cristo algum aspecto político, porém não o Messias divino. Isso nós vimos no versículo 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente o profeta que deveria de vir. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então nós vemos aqui que daquelas pessoas todas que contemplaram aquele milagre, eles passaram a ver já em Cristo algum aspecto messiânico, mas um aspecto messiânico de forma política. O descendente de Davi que assentaria-se num trono físico de Israel, mas não contemplaram o Messias divino, aquele que transformaria coração de pedra em coração de carne, aquele que todas as profecias do Antigo Testamento relacionado a um coração transformado apontava. Então nós vemos que Jesus sai deles, não aceitando essa situação, revelando que aquela ideia, aquela intenção era uma intenção meramente humana, desprovida da direção de Deus. Nós vimos também que Jesus andando sobre o mar. Nós vimos também Jesus andando sobre o mar e aprendemos ali que Jesus nos vê e nos socorre. A presença constante
do Senhor, de Cristo, na vida do seu povo, na vida dos seus discípulos. Também uma parte marcante desse texto, onde os discípulos atravessam para o outro lado, usando o barco, dada a hora, houve grande problema ali, onde o barco foi agitado, o Senhor visualizou a situação e vai andando mesmo sobre o mar, socorrer os seus discípulos. Mais uma ação de milagre nós vemos, mais uma ação miraculosa do Senhor que anda sobre o mar. A partir do versículo 22, irmãos, que nós lemos aqui: no dia seguinte a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, nem os seus discípulos, tendo partido esses a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, e tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Continuaram atrás de Jesus, foram atrás, ele não estava mais ali, mas foram novamente atrás de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? A resposta de Jesus é muito importante para o que nós vamos entender hoje. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Uma dura repreensão, uma dura censura de Jesus àquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Então, no versículo 22, nós vimos isso. Vimos que a multidão, alimentada no milagre da multiplicação de pães e peixes, segue Jesus. No versículo 24, Jesus diz que a procura deles era devido que comeram o pão e se fartaram. Temos agora uma sessão de conversa entre Jesus e os judeus, que Jesus disse a eles. No versículo 27, olha só o que Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus e o Pai confirmou com o seu selo. O que acontece então? A censura de Jesus é que aquelas pessoas que se mobilizaram, se movimentaram para ir atrás de Jesus, nós temos mobilização, nós temos organização e um povo que segue Jesus, mas quando se encontram com Jesus, eles recebem uma dura censura de Jesus, porque ele diz que aquelas pessoas estão indo atrás de Jesus simplesmente pelo pão que alimenta o físico. E Jesus agora diz: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo aquele que subsiste pela vida eterna, ou seja, aquele que dá a vida e sustenta a vida espiritual. Não somente o pão que sustenta a vida física, porque este perece, a vida física perecerá, mas trabalhai pela comida que dá e sustenta vida espiritual. O que os discípulos, o que aquela multidão então faz agora? O que aqueles homens fazem agora? Eles pedem sinais. Eles apontam para Moisés como aquele que deu o pão do céu, ou seja, Jesus ele está dialogando com aqueles homens dizem: qual a sua credencial? O que você tem para que nós venhamos dar atenção a você? Moisés nos deu o pão do céu. Quais sinais você tem para nos mostrar? Ou seja, Jesus acabou de multiplicar pães e peixes e aqueles homens pedem sinais a Jesus. Porque, na verdade, Moisés deu o pão do céu. Jesus vai dizer para ele que não foi Moisés que deu o pão do céu, mas Deus dá o verdadeiro pão do céu. O segundo contraste aqui, então, nós vamos ver. A primeira comparação que Jesus faz é da comida que perece em relação à comida que subsiste para a vida eterna. É a primeira comparação. A segunda comparação agora é com o maná. Esse alimento que Moisés deu e veio do céu, como ele diz, é o alimento que alimentou o povo de Israel no deserto, o maná. Segunda comparação, também uma comida que perece, como Jesus vai dizer: aqueles que comeram do maná morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. A segunda comparação que Jesus faz agora é o maná com o pão vivo que desceu do céu. A divisão, irmãos, que está aqui agora, que nós vamos nos concentrar, vão seguir duas murmurações por parte do judeu.
a inquietação e a debandada de discípulos, e a resposta de Pedro vai ser o último sermão. Hoje nós vamos então à primeira murmuração por parte dos judeus, que vai estar aqui no versículo 41. Observe bem. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tenho visto. Em verdade vos digo, que quem crer em mim tem a vida eterna. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todos os que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Até aqui hoje. Amém? Primeira murmuração, primeira inquietação dos judeus. Eles vão questionar a fala de Jesus, que ele é o pão que desceu do céu. Ele desceu do céu. O segundo questionamento vai ser: o pão é a minha carne. Ou seja, eles literalizam tudo. E o fato de Jesus dizer que o pão é minha carne, eles entendem. Que coisa é essa? Nós temos que comer então a carne dele? Que coisa maluca. E há uma nova murmuração, por último a reclamação de discípulos que vão dizer: duro é este sermão. Não dá para mim não. E o último ponto será a pergunta que Jesus fará aos seus 12 e a resposta do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro. Amém? Gostaria de orar com os irmãos, unindo com todas as orações que já foram feitas. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Somos gratos a Ti por estarmos na Tua presença, pela palavra de abertura, as orações feitas, os louvores entoados, a comunhão entre os irmãos. A palavra, Senhor, ministrada agora, que pedimos que o Teu Espírito assim nos direcione, fale aos nossos corações, livre-nos do erro e aplique, Senhor, esta palavra em nossa mente e nossos corações, pelo poder que há no Teu Santo Espírito, ó Deus. Assim, Pai, te pedimos, e que na continuação do culto possamos assim participar do memorial, o símbolo do Teu corpo, do Teu sangue, tudo para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Então, continuando, no versículo 41 aqui, nós vemos a murmuração dos judeus. Dentro desse ponto da murmuração dos judeus, eu quero destacar 3 pontos com os irmãos. Que a murmuração dos judeus é uma queixa desonesta, que eles não entenderam a mensagem como se referindo à sua missão messiânica, ou seja, a mensagem de Jesus, eles não a entenderam como uma mensagem como se referindo à missão do Messias, e o que o problema não é que eles não entendiam, mas sim o desprezo por Cristo. 3 pontos. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. O que é murmurar, irmãos? É um tipo de diálogo, de conversa baixa, porém feito uma crítica, um deboche, algo como se ele estivesse realmente não apreciando aquilo que o Cristo disse. E o texto disse: murmuravam, pois, dele os judeus. Esses judeus aqui destacados provavelmente são homens líderes de sinagoga. Não são qualquer judeus. Provavelmente são homens que fazem parte da liderança. Porém, essa murmuração, essa crítica, que eles estão conversando baixo entre eles ali, mas o Senhor ouve, o Senhor sabe, é uma queixa desonesta. E por que é uma queixa desonesta? A queixa que eles têm é exatamente por esta fala do Senhor Jesus: sou o pão que desceu do céu. O que eles dizem? Não, eu conheço a origem dele. O pai dele não é José, a mãe não é Maria,
Ele não é de tal lugar, como ele vem dizer agora que desceu do céu? Que negócio é esse? Observem então que esses homens escutam o sermão do Senhor, escutam o que Jesus disse, pega esta frase e vão murmurar em cima dessa fala. Eu sou o pão que desceu do céu. Uma queixa desonesta. Por que uma queixa desonesta? Porque de fato o Senhor Jesus desceu do céu. Porque de fato ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito de Deus. De fato, João abre o seu evangelho dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De fato, ele desceu do céu, porque além de ter nascido pelo poder gerado pelo Espírito no ventre de Maria, ele nasceu de uma virgem. Ele não nasceu como qualquer homem, apesar de ter humanidade. Ele nasceu como um homem sem pecado. Jesus, de fato, desceu do céu. A murmuração dos judeus, então, não é simplesmente uma falta de entendimento sobre aquilo que Cristo está dizendo, mas é uma queixa desonesta. Outro ponto, irmãos, aqui, é que eles não entenderam a mensagem como se referindo à missão messiânica de Cristo. Faz parte, Deus é um Deus que está em missão. A palavra ungido, irmãos, ou enviado, Cristo como enviado de Deus, denota que o nosso Deus, o Deus Trino e Uno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, está em missão. Nós estamos aqui porque essa missão está em curso. O Cristo que foi enviado e morreu na cruz do Calvário para redimir pecadores, denota um Deus que está em missão. As falas de Jesus contemplam um Deus que está em missão enviando o seu Filho. Mas estes homens, de maneira nenhuma, entendem a mensagem como se referindo ao Messias missionário. Não. Há um ponto literal no entendimento deles. E não há um coração humilde para buscar aprofundar-se. Então, não estou entendendo isso aqui. Tem como o Senhor me explicar mais? Jesus já tinha feito sinais o suficiente para não ter esse questionamento tão crítico. Ou não? Jesus acabou de multiplicar pães e peixes. Ele já tinha feito sinais o suficiente para não ter um questionamento de tal forma. Qual é o questionamento? Qual é o deboche? Se conhecemos a sua origem, como pode ter descido do céu? Vamos ler os dois versículos junto para que nós possamos absorver isso. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Olha o questionamento aqui. Acaso não lhe conhecemos? O pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Perceberam isso? É um questionamento aqui. E este questionamento não é uma pergunta reverente e humilde a quem que acabou de multiplicar pães e peixes. A quem agora tem uma palavra profunda, mas é uma crítica debochada de fato. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema não é o fato de não entender tudo, mas sim a queixa desonesta. As dúvidas não podem gerar murmúrio. Porque nessa vida, irmãos, nem na outra, teremos um conhecimento exaustivo. Nós conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus pela revelação da sua palavra. Mas nós, em nosso entendimento, falta muita coisa. Não conhecemos e não conheceremos tudo. Não sabemos e não saberemos tudo. E o que devemos fazer então? Em oração e humildade, pedir a Deus ajuda. Mas isso não está presente na vida destes homens. O que deveria estar presente na vida desses homens era que pelas credenciais que já tinham sido mostradas por Cristo através dos seus sinais que ele já havia feito, como ele vai dizer no versículo 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, não pelo milagre que ele tinha operado, não pelo milagre que credencia quem Jesus é,
mas porque comerdes o pão e vos fartages. Ele tinha credencial suficiente para que não houvesse uma queixa desonesta. Todos nós podemos ter problema em nosso entendimento. O que não pode haver em nós é a murmuração. Aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós não compreendemos, não pode fazer com que nós nos aproximemos de Deus como esses homens, sendo desonesto com a palavra de Deus e desonesto com o próprio Deus, nos tornando homens e mulheres, porque certas coisas nós não entendemos, então partimos, ao invés de ir a Deus em oração, com o coração humilde e quebrantado, buscando a sua ajuda, para que Ele abra a janela do nosso entendimento para a sua palavra, ao invés disso, passarmos a ser homens e mulheres murmuradores. Homens e mulheres que questionam a Deus. E o problema, irmãos, principal de ser murmuradores é que se torna uma queixa desonesta, porque ela vai contra a moral e o caráter do próprio Deus. Porque foi isso que aconteceu com os homens e mulheres no deserto. Porque se tornaram murmuradores. E as queixas daquele povo em relação a Deus e daqueles homens que pereceram no deserto era uma queixa desonesta. Porque não fazia parte da moral e do caráter de Deus e das intenções de Deus para aquele povo. Entendem isso? E muitas vezes, como acontece com esses homens, em relação a Deus, as nossas murmurações e as nossas queixas se tornam queixas desonestas. Porque em algum aspecto da nossa vida não compreendemos alguma coisa. Ou seja, diretamente com as Escrituras ou em alguma circunstância que nós estamos passando. Uma lição que fica a nós é o cuidado de não nos tornarmos murmuradores por não conhecermos ou não sabermos de tudo. O texto ele vai continuar e dizer no versículo 43, agora nós vamos encontrar a resposta de Jesus e ela é dura. Muitos não gostam. E eu vou dizer, irmãos, que se não tivermos maturidade para entendermos daqui para cá, muitos desistem. Porque olha o que Jesus diz. Versículo 43. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Acabou a conversa. Deixa de queixa desonesta. Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que situação desses homens. O que nós vamos ver agora, a partir de então, neste momento, é a incapacidade dos murmuradores de crer em Cristo. Sabe o que esse texto está me dizendo, e dizendo a nós essa noite, irmãos? É que aqueles homens eram incapazes de crer. Incapazes de crer. E por que aqueles homens eram incapazes de crer? Porque nós vivemos em um estado de corrupção humana. Todos nós caímos em Adão. Todos nascem com incapacidade de receber o Evangelho. O pecado atingiu todos os homens, todos os filhos de Adão, em toda a sua estrutura humana, foram afetados pelo pecado. Portanto, dentro do homem, não há uma parte nele sequer que esteja disponível a ele se direcionar a Deus com fé, a não ser que Deus haja em sua vida. A não ser que Deus transforme essa vida que está morta em delitos e em pecado em vida. A não ser que Deus remova essa cegueira em visão espiritual. A não ser que Deus remova a escuridão e ilumine este que por sua própria condição não consegue ver. É o que o texto nos diz quando ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso nós vamos ver. Só que esses homens que são cegos e incapazes de ir a Deus, porque é o que Jesus está dizendo, vocês não creem em mim, vocês não creem nas minhas palavras, vocês não aceitam o meu testemunho
mesmo tendo o testemunho do Pai nos meus sinais. E por que não? Porque vocês são cegos, mortos em delitos e pecados, vocês são incapazes de crer. Só que esses homens que são incapazes de crer, eles são capazes de omitirem opiniões. Esses homens, irmãos, eles tinham uma religião, eles eram políticos e influenciadores da sociedade. Esses homens, eles eram incapazes de ir a Deus e aceitar o Evangelho, aceitar a Cristo por fé, porque eram homens que estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas esses homens eram homens de sinagoga. Esses homens influenciavam Israel. Esses homens direcionavam pessoas. Esses homens falavam de Deus, mesmo sendo incapazes de receber a Cristo e receber o Evangelho. O que nós concluímos aqui? Que falar de Deus não é o mesmo que ser de Deus. E são judeus, não são qualquer pessoas. O grau de erudição desses homens poderia superar qualquer erudição nossa aqui. Nós estamos falando de homens que eram eruditos de sua época. Tinha Deus em seus lábios, mas não em seus corações. Porque Jesus disse: não murmureis. Para. Stop, né? Aquela placa de advertência. Parou. Vocês não creem em mim porque vocês são incapazes. Só é capaz de crer em mim aquele que o Pai trouxer. Falar de Deus não é o mesmo que ser de Deus. Aqueles que são de Deus são chamados por Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Isso me assusta e de repente deva assustar você também. Porque se falar de Deus não significa o mesmo que ser de Deus, e nós estamos vendo um grupo de pessoas que tinham religiões, que tinha religião, que falava de Deus, que omitia opinião, que eram políticos, influenciava a sociedade. Naquele tempo, muito bem pode existir em nosso tempo também. Quantos em nosso meio pode falar de Deus, omitirem opiniões, porém não ser de Deus? Porque a total incapacidade impede com que a pessoa vá a Deus, vá a Cristo com fé verdadeira. Mas existe uma medida de fé no coração de todos os homens, que ele crê em qualquer coisa, que ele fala de qualquer Deus. Mas não é assim que funciona. No versículo 43, 44, 45 nós vamos ler assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, preste atenção aqui, portanto, todo aquele que tem da parte do meu Pai ouvido e aprendido, este vem a mim. O que nós temos aqui é que a capacidade de crer, olha, a capacidade de crer é obra de Deus. Salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça, a fé, tudo é dom de Deus. Tudo é um presente de Deus. Se cremos em Cristo Jesus, é porque fomos chamados e ensinados pelo Pai, direcionados pelo Pai a Cristo, se o Pai não o trouxer. Isso é assustador, porque ele dividiu um grupo de pessoas aqui. Ele falou: vou colocar uma barreira entre nós aqui agora. E sabe por que vocês não passam daqui para cá? Porque só vem a mim aquele que o Pai trouxer. Nós ouvimos no início sobre a eleição divina. E muitos não gostam de ouvir. Mas os salvos são aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Em meio a uma multidão de todos mortos em delitos e pecados,
antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus. O que é se o Pai não o trouxer? O que é ser ensinado pelo Pai e ir a Cristo? Isso é um chamado interno que poderosamente ele age na mente, na vontade e no coração do homem. O que estou fazendo aqui agora, pregando à igreja, cumpre-se como um chamado geral, todos estão ouvindo. Se nós estivéssemos aqui pregando somente a ímpios, com culto evangelístico, o que está sendo feito agora seria um chamado que todos estariam ouvindo. Mas quem vai a Cristo com fé? Quem vai a Cristo com arrependimento e fé? Aqueles que Deus chama no seu íntimo e no seu coração. Um chamado interno que poderosamente ele age na mente, na vontade e no coração do homem. Porque a mente do homem sem Deus é voltada para si mesmo. A vontade do homem sem Deus é voltada para si mesmo. O coração do homem sem Deus é voltado para si mesmo. A mente, vontade e coração do homem só é direcionado para Deus se Deus agir poderosamente no coração desse homem. Esse chamado, as pessoas passam a agir por si mesmo e vão a Cristo com fé. Aquele que estava morto, agora está vivo. E vivo, ele pode crer em Cristo. Aquele que estava morto, ele é regenerado por Deus. Agora ele pode crer, confessar e seguir o Senhor. O texto ele vai dizer, está escrito nos profetas. Quem são os profetas? O profeta é aquele grupo que nós encontramos no Antigo Testamento. E os livros proféticos, nós vamos encontrar mais acentuadamente no livro de Isaías, já afirmava isso, do tempo messiânico, onde os eleitos de Deus, o povo de Deus, teria a lei de Deus gravada no coração. Onde Deus ensinaria o seu povo, e o seu povo já não andaria errante, mas obedeceria e seguia o Senhor, porque não seria algo externo, mas interno, transformador. Serão ensinados por Deus assim, diz as Escrituras. O que é isso? É uma ação interna, transformadora, já prevista no Antigo Testamento. Ser ensinado por Deus aqui, irmãos, não é participar de uma aula teológica. Ser ensinados por Deus aqui não é que a pessoa vai passar por uma catequese completa. Ser ensinado por Deus aqui agora é Deus rompendo toda a estrutura de corrupção que há em nós, que nos impede de ir a Deus. E agora a minha vontade está inclinada ao Senhor. O meu coração rebelde está inclinado ao Senhor. E minha mente contrária a Deus está devotada ao Senhor. E por quê? Porque eu não sabia, agora sei que Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor da Glória. Eu não sabia, agora sei que só Ele tem palavras de vida eterna, como nós vamos encontrar na declaração de Pedro. Esse ser ensinado não é um contraponto ao não saber daqueles judeus que estão murmurando, mas é um ensinamento interno de Deus que aqueles homens não tinham. Mas aqueles homens falavam de Deus, aqueles homens eram religiosos, eles eram homens de sinagoga. Como assim não sou ensinado por Deus? Ser ensinado por Deus é uma ação interna e transformadora de Deus no interior daquele que estava outrora morto em seus delitos e pecado. Está escrito, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Como ele disse, ninguém jamais viu a Deus em sua essência, mas o Filho sim. Aprender de Deus, ser ensinado por Deus, não significa que alguém tenha visto a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho, em sua essência, que é Deus, o Deus Filho, sim. Aqui ele coloca mais um aspecto do fato de ele ter descido dos céus. Se eles estavam questionando se Jesus desceu do céu e atribuindo um pecado de blasfêmia a Jesus, ele agora aperta e diz,
mas o Filho sim. Ninguém jamais viu a Deus, porque cumpre ao Filho revelar o Pai. Todos que são chamados por Deus irão a Cristo em arrependimento e fé. Olha a sequência do texto aqui para não ficar dúvida em você. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem o quê? Ouvido. Todo aquele que da parte do Pai é o quê? Tem aprendido. Qual é a consequência? Este vem a mim. Não é o contrário. Por que não é o contrário? Porque o homem sem ouvir de Deus e aprender de Deus não tem capacidade dele mesmo ir a Cristo. No versículo 46 e diante nós vamos ler assim: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este tenho visto. 47, em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo daquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem é Cristo, irmãos? Cristo é o autor e o sustentador da vida. Cristo é o autor e o sustentador da vida. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. O que é comer do pão vivo que é Cristo? O que é comer Cristo? Comer de Cristo é crer em Cristo. Esta vida é o próprio dom de Cristo. O pão comum sustenta a vida física, mas o pão da vida eterna. Olha o que diz o versículo 49. No versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto, e o que aconteceu com aqueles que comeram o maná do deserto? Morreram. Porque a comida, aquela que você almoçou hoje, provavelmente vai jantar, ela sustenta a tua vida física. Ela vai te sustentar para acordar da manhã e tomar um café. Mas quando chegar a tua hora, a minha hora, ela não nos dará poder para continuar vivendo eternamente. Aqueles homens comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas aquele que come o pão que desceu do céu, tem vida e vida em abundância. Porque Jesus é a fonte da vida. Jesus, ele não tem só o poder de sustentar a vida. O pão, o maná, ele sustentou a vida daqueles homens até o momento dele morrer. Mas o pão vivo que desceu do céu, o pão do céu, ele dá e sustenta a vida. E que vida é essa? Vida que aqueles judeus não estavam contemplando. Porque a única coisa que eles conseguiam enxergar era o aspecto material da vida. A única coisa que eles conseguiam enxergar era ter alguém que pudesse restituir naquele momento o trono de Israel. Que pudesse ser para eles politicamente favorável. Que pudesse restituir publicamente a sua nação. Um líder político meramente. Mas eles não contemplavam que o que o Senhor estava tratando era do seu coração distante do Deus vivo e verdadeiro. Que por mais que Deus estava na boca deles, nos seus escritos, em suas sinagogas, Deus estava distante da vida daquelas pessoas. Eles falavam de Deus, tinham uma vida moral relacionada a Deus. Mas Jesus é claro, só vai a Cristo aquele que é ensinado pelo Pai. E ser ensinado pelo Pai é ter uma transformação poderosa dentro do seu coração, a qual essa morte é tirada, e o que nos é dada é essa vida e vida espiritual. Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas andávamos outrora em nossas paixões, em nossos desejos e em nossa cobiça. Eu acho interessante que Paulo, ao mesmo tempo que fala que estávamos mortos em delitos e pecado, ele diz andávamos outrora. Porque isso nos ensina que esse que está morto em delito e pecado tem algum tipo de movimento. Mas o movimento que ele tem é por suas próprias paixões.
O movimento que ele tem é por sua própria cobiça. O movimento que ele tem é pelos seus próprios interesses e nunca direcionado a Deus. A única forma desse que está morto em delitos e pecado ter uma vida direcionada a Deus é se Deus agir interiormente com poder em seu coração. Com poder em seu coração. O único poder que aqueles judeus estavam contemplando era o poder que a estrutura e a força do próprio braço poderia dar. Que o que alimenta fisicamente poderia dar. Mas Jesus, ele pega e leva eles a um monte de cadáveres. Vem aqui que eu vou levar vocês a um monte de cadáveres. Quer ver quando Jesus levou a ele a um campo de cadáveres? Um campo de pessoas mortas. Eu vou te mostrar. Os vossos pais morreram, comeram o maná do deserto e morreram. Jesus leva aquelas pessoas e diz, vocês que confiam somente no que o homem pode dar, vocês que mantêm a vossa confiança naquilo que é a sua própria estrutura, vem aqui que eu vou levar vocês num cemitério. Jesus leva eles no cemitério e veja os pais de vocês, veja os ancestrais de vocês, comeram o maná, comeram isso que vocês estão prestigiando, comeram isso que vocês estão dizendo, Moisés me deu o pão do céu aos meus antigos, olha eles aí, onde eles estão, os corpos deles estão todos aí, conseguem ver? Mas aqueles que comem do pão que desceu do céu, esse tem vida e vida eternamente. Esses que comem do pão vivo que desceu do céu, que é a fonte da vida, ele não somente sustenta, quanto concede a vida. Essa é a mensagem do Cristo àqueles homens. Esta é a pregação do Cristo, é essa pregação, palavras de vida eterna. Que quando os discípulos estão indo embora, muitos dos discípulos, não dos 12, mas aqueles outros que rodeavam a Cristo, vai embora por causa da mensagem dura, Jesus ora e diz, e vocês, para onde vocês vão? Pedro diz, para onde eu irei? Ninguém prega assim. Ninguém prega assim. Só tu tem palavras de vida eterna. Veja bem, Pedro não está falando que conhece tudo. Pedro não está falando que com todos esses ditos de Jesus, Pedro tem um conhecimento exaustivo, mas o que ele sabe naquele momento e que faz com que ele diga, eu não vou para lugar nenhum, daqui eu não saio, só tu tem palavras de vida eterna. Era o que deveria chamar a atenção desses judeus. Não é o fato deles não entenderem um ponto, como ele diz que desceu do céu, se eu conheço a mãe e conheço o pai dele. Os ouvidos de Pedro estavam em outro lugar. Os ouvidos de Pedro estavam aqui. E eu o ressuscitarei no último dia. Os ouvidos de Pedro e dos outros discípulos estavam aqui. Terão vida e vida eternamente. O que os judeus conseguiram ouvir foi, desci do céu. Travaram aqui. A pergunta que eu te faço é por que os judeus travaram aqui? Por que esses homens travaram aqui? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Somente assim. Partindo para o final, concentrando no versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eles pegaram o ponto, irmãos, para começar a murmurar com a fala de Jesus. Eu desci do céu, tu imagina quando ele diz que o pão que ele dá ao mundo, dá vida ao mundo, é a minha carne. Cenas para o próximo capítulo, né? Aí vocês vão ver para onde eles vão levar esse assunto. Jesus dará a si mesmo como sacrifício. É esta carne que ele dá como sacrifício vivo, como ele vai dizer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus dará a si mesmo como sacrifício. O pão é a minha carne. Crer em Cristo é aceitá-lo como Cristo crucificado. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder. Nosso Cristo, o nosso Senhor, é o Deus crucificado. O Deus que levou sobre si as nossas misérias. O Deus que levou sobre si o desfavor e a ira de Deus sobre ele. O meu Senhor
é o Senhor que venceu a morte, que a morte não o conteve sobre a sepultura. O que aqueles homens ouviram? Será que nós vamos ter que ficar comendo a carne dele? Foi o que eles entenderam. Acredita, irmãos, é o que eles estão entendendo. Que coisa estranha isso, que loucura isso. Conclusão a nós: comer do pão é aceitá-lo. Comer de Cristo, irmão, comer o pão vivo que desceu do céu é aceitá-lo, é assimilá-lo e apropriar-se dele. Comer do pão não é somente provar o pão. Vou dar uma beliscada aqui, depois eu volto, comer um pouquinho, né? Não. Revelação agora, não está escrito, revelação de agora. Não precisa fazer dieta com esse pão, ok? Não precisa fazer dieta com esse pão, coma, amém? Com esse não precisa controlar, eu tenho que fazer dieta, eu não posso comer pão, mas esse pão eu posso comer, amém? Faz tempo que eu não posso comer pão, eu falo, eu quero comer pão, a Duda queria me proibir da ceia. Tu é pequeno, menina, não vai matar, né? Mas desse pão não precisa fazer dieta, coma. Comer do pão é aceitar Cristo. Muitas vezes nós vemos os calvinistas dizerem, não existe aceitar Cristo. Existe aceitar Cristo. Existe aceitar Cristo quando nós entendemos que todo aquele que aceita Cristo foi ensinado por Deus. Ele foi transformado internamente, no qual aquela pessoa agora ela é capaz de aceitar Cristo, assimilar Cristo e apropriar-se de Cristo. É muito mais do que um envolvimento que simplesmente dá nos tornozelos, que molha as pontinhas do dedo, mas são águas profundas. É um nível muito mais profundo de relacionamento e intimidade com o meu e o seu Senhor. Não é o momento que você chega em um banquete e simplesmente dá beliscadinhas e come um pouquinho aqui, come ali para não engordar. Coma deste pão, porque somente Ele pode conceder e sustentar vida espiritual, vida em espírito. O pão vivo da vida espiritual, ele também afeta o corpo, irmão. Não engorda, ele afeta o corpo, porque ressuscitarei no último dia. Olha que coisa linda. Este pão vivo, irmão, que desceu do céu, pão da vida, também afeta o corpo, porque nós temos promessa de ressurreição. Seremos este corpo, como já falamos e temos falado várias vezes, que é afetado por tantos males dessa vida, por causa do pecado, será transformado. O pastor falou hoje da glorificação, sequência da obra da salvação. Ressuscitarei no último dia. Finalizando, ser ensinado por Deus não significa um conhecimento exaustivo. Não significa que agora eu sei tudo, não teremos mais nenhum tipo de dúvida, porque esse ensinamento é a base dele, essa transformação que Deus fez em nosso coração pelo chamado eficaz, pelo chamado irresistível. Esse chamado, querido, é irresistível. Quando Deus trabalha internamente do coração do homem, ele não resiste de fato. Ele vai a Cristo em arrependimento e fé. O que isso é então? É vida unida a Cristo pela fé. É vida unida a Cristo pela fé. É estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. O que é isso então? É uma vida, querido, que não é voltada a murmurações e questionamentos, aonde nós fazemos de Deus alguém que não é aquilo que de fato Ele é. Por muitas vezes não entendermos tudo ou não sabermos de tudo. E muitas vezes nos perdermos em um ponto ou outro, ao invés de irmos a Deus em oração e humildade, fazemos questionamentos desonestos em relação ao próprio Deus. Não murmureis. Quando nós encontrarmos em algum momento que alguma circunstância da vida, que algum ponto das Escrituras me falte o entendimento, ore humildemente. Ore humildemente. Ore sabendo e reconhecendo que aquele que está diante de você não é qualquer um. É o Criador dos céus e da terra.
Confesse a Ele, querido. Confesse em oração as tuas dificuldades. Faça contrário do que esses judeus fizeram. Faça contrário. Ore humildemente e derrame o seu coração na presença de Deus, para que Ele abra a janela do nosso entendimento para a sua palavra. De fato, muitas vezes nós lemos e lemos e lemos, mas se nós não chegarmos a Deus com o coração humilde e dizermos: Senhor, abre a janela do meu entendimento, para que eu possa compreender a Tua palavra, para que eu possa entendê-la. Fala comigo. Estude a palavra de Deus. Estude. Não permita que as Escrituras se tornem simplesmente um utensílio em algum móvel da sua casa. Porque o pão vivo que desceu do céu, querido, nós o conhecemos porque nós temos a palavra de Deus que vem a nós. E a palavra de Deus é inspirada. Estude a palavra de Deus. Talvez uma dúvida que você tenha hoje, talvez algo que te incomoda hoje, pode ser sanado ao fato de um simples estudo, um simples contato com a palavra do Senhor. Ir a Cristo, preste atenção, para finalizar. Serão todos ensinados por Deus. Na sinagoga tem algum problema, né? Aqueles homens não estavam sendo ensinados por Deus. Aqui tem ensinamentos por Deus, estão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, está na escolinha do Senhor. Ele está agindo internamente, rompendo a minha morte e me levando para a vida, rompendo a minha surdez, tirando a minha cegueira. O que acontece agora? Este vem a mim. Ir a Cristo é movimento cristão. Ir denota movimento. A fé sem obras é morta. Crer não significa algo estático. Ir a Cristo é seguir a Cristo. Os discípulos, como um pastor do parque eu ouvia tanto dizer, eu gostava muito quando ele dizia isso, que os discípulos seguiam Cristo de perto ao ponto de estarem sujos com a poeira das sandálias do seu Senhor. Estavam tão próximos seguindo ao seu Senhor, que a poeira das sandálias do seu Senhor sujavam os seus discípulos. Ir a Cristo é movimento cristão. A fé nos leva a uma vida de prática cristã, uma vida contínua de prática cristã. Amém? Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra. Senhor, se o Senhor permitir, ainda continuaremos, mas o que o Senhor tem para nós essa noite é até este ponto, e somos gratos por ela vir a nós. Meu Deus, que nós não sejamos como aqueles judeus que não entenderam, mas não foram humildes o suficiente para buscar no Senhor o entendimento sobre aquilo que estava incomodando eles. Mas na verdade foram críticos, foram desrespeitosos e desonestos. Mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, que eles eram incapazes de crer porque estavam de fato cegos. Quantos nós estávamos um dia cegos também. Mas nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos chamou, rompeu a cegueira, aquilo que era a morte espiritual, e nos trouxe e nos fez vivo espiritualmente. O nosso corpo adoece, o nosso corpo cansa, mas há em nós vida e vida espiritual, e somos gratos a Ti. Hoje, Senhor, se a nossa vontade pode se inclinar a Ti, se os nossos corações e mente podem ir a Ti, tudo é para a honra e a glória do Senhor, porque isto é uma obra exclusiva e não há nenhuma participação minha, não há em mim algo que eu possa fazer para mudar isso, a não ser que o Senhor haja em nós com poder pelo Teu Espírito. E por isso nós louvamos o Teu nome. Essa noite, Senhor, participaremos do corpo e do sangue de Cristo, o memorial e a ordenança da ceia, que aponta para o pão vivo que desceu do céu. E este momento